Olá! No programa passado, nós vimos como produzir adubo orgânico através da compostagem. Esta é uma técnica que modifica o material orgânico, como folhas, restos de jardim e até estrume através da ação de micro-organismos. O resultado é a formação de um produto muito fértil, o adubo orgânico, também chamado de terra preta. Quando esse composto é misturado ao solo, ele melhora muito suas condições. Quem ganha são as plantas e o jardineiro que cuida delas. E no programa de hoje, nós vamos conhecer outra técnica para produzir esse adubo orgânico. Mas dessa vez é com a ajuda de minhocas. E não vale ter nojo, até mesmo porque elas são muito limpas. Existem cerca de 3.000 espécies de minhocas em todo o mundo. Esses animais têm o corpo formado por pequenos anéis, precisam da umidade do solo para sobreviver e se alimentam de matéria orgânica. A espécie usada para a produção de adubo é a vermelha californiana, que tem cerca de 10 centímetros de comprimento, vive cerca de 2 anos e produz 100 novos filhotes por mês. As minhocas têm a capacidade de transformar material orgânico, principalmente o esterco, em adubo. Elas se alimentam desses materiais e, através de características próprias, conseguem transformá-los em um outro produto, o adubo ou composto orgânico. Este é um dos melhores adubos que existem. Ele é capaz de recuperar um solo, introduzindo nele nutrientes fundamentais para o desenvolvimento das plantas. Este adubo é muito parecido com o obtido através da compostagem. Ele é escuro, homogêneo, frio, com uma granulação fina e dificilmente gruda nas mãos. O adubo orgânico tem aquele cheiro inconfundível de terra. E apesar de ser feito a partir do estrume e de restos de vegetais, ele é, digamos assim, purificado durante o processo de transformação. Muita gente tem nojo só de ouvir o nome desses animais, mas as minhocas podem ser muito úteis para quem trabalha no jardim. Elas ajudam a afofar a terra, pois criam túneis por onde passam. Esses pequenos canais permitem que o ar penetre na terra, deixando mais fácil o desenvolvimento das raízes. Vamos ver agora como podemos montar um canteiro para a criação de minhocas e produção de adubo orgânico. O custo de instalação é bem baixo e o da matéria-prima também. Da mesma forma que a compostagem, o adubo feito pelas minhocas também pode ser uma fonte de renda para quem trabalha com jardinagem ou para quem tem um espaço disponível que dê para montar um pequeno canteiro para a criação de minhocas. Também é preciso conseguir uma quantidade de matéria-prima, nesse caso, o esterco, que é o cardápio preferido das minhocas. Melhor do que ficar aqui de papo é conhecer um minhocário de verdade. Esse canteiro foi construído numa escola agrícola e é cuidado pelos próprios alunos. A coordenação é do professor Fernando, que está aqui ao meu lado. Ele vai nos explicar como podemos instalar o nosso próprio canteiro. Professor, o principal problema é definir o local adequado para a instalação do canteiro. Quais devem ser as características desse local? Bom, o local ideal que seja plano, né, levemente inclinado, para que a água escorra, né? De preferência um lugar sombreado, né? É o melhor local. Além disso, o minhocário deve ser montado em um local abrigado de raios solares. As minhocas são animais que não toleram a luz do sol. É por isso mesmo que elas vivem enterradas. Existem duas maneiras de se fazer uma criação de minhocas. Uma delas é construindo uma caixa de madeira ou de tijolos como esta aqui, cuja profundidade ideal deve ser de 1 metro. Aqui dentro são colocadas as minhocas e o material que elas vão comer e, posteriormente, transformar em adubo. Outra forma é fazer um monte sobre o solo de até 1 metro de altura, tipo compostagem. Nesse caso,
é preciso compactar bem a terra que vai receber as minhocas e o material orgânico. O espaço ao redor do canteiro deve estar limpo, livre de entulhos que possam atrair cobras, sapos e formigas. Estes animais e insetos atacam as minhocas, podendo até destruí-las. Professor, agora que a gente já viu os dois tipos de instalações para a criação de minhocas, como é que a gente pode escolher entre um e outro? Bom, os dois tipos são basicamente importantes, né? Agora, de canteiro com tijolos é melhor, porque a gente tem um melhor controle, né? Melhor controle do minhocário. Essa é a vantagem do monte. O tamanho do canteiro vai depender da quantidade de matéria-prima, ou seja, de esterco que temos disponível para transformar em adubo. Não adianta nada a gente ter uma caixa muito grande, se não vamos ter o que colocar dentro. Outra coisa fundamental que nós vamos precisar são as minhocas. Elas podem ser compradas em lojas de produtos agropecuários ou mesmo doadas por instituições de pesquisa. Você pode conseguir mais informações sobre como conseguir as minhocas para começar sua produção na Emater de sua cidade. Ela está presente em quase todos os municípios do país. O esterco é o principal material decomposto pelas minhocas, mas elas também podem transformar em adubo restos de comida, cascas de frutas e vegetais, resíduos de cana e outras plantas. Quanto mais variada for a alimentação das minhocas, mais rico em nutrientes será o adubo produzido. Antes de colocar os bichinhos no esterco, ele precisa ser preparado. Ou seja, o esterco precisa fermentar. Esse processo acontece naturalmente e pode aquecer muito o material. Essa alta de temperatura também pode matar os animais dentro do minhocário. Por isso, antes de misturá-lo às minhocas, é preciso deixá-lo em repouso, revirando a cada 2 dias. O esterco estará pronto quando sua temperatura ficar igual à do ambiente. Além disso, o esterco tem a tendência de ficar muito compacto, o que dificulta a movimentação dos pequenos animais no seu interior. Por isso, podemos misturar nele a mesma quantidade de capim seco ou serragem. Quando tudo estiver pronto, você só precisa colocar as minhocas dentro do canteiro. A medida ideal de minhocas é de 1 kg por metro quadrado de canteiro. Antes de colocar as minhocas dentro do composto, é bom fazer um teste, pois o esterco pode não estar bem curtido ou então estar muito compacto, o que impede que elas penetrem no solo. Se recomenda colocar algumas minhocas. Se elas permanecerem enterradas por mais de 5 horas, é porque elas se adaptaram bem. Podemos então misturar todas as outras. O processo de produção de adubo demora de 45 a 60 dias e depende da quantidade de minhocas no canteiro. Nesse período, nós podemos alimentar as minhocas com outros produtos. Nós já vimos que elas também comem restos e cascas de frutas e verduras, além de folhas e sobras de jardim. Devemos cuidar para colocar esse material por toda a superfície do canteiro. Desta forma, as minhocas se espalham por toda a área, promovendo uma decomposição mais homogênea do material. O canteiro deve estar sempre coberto com palha ou outro tipo de material. Nós já vimos que as minhocas não suportam a luz do sol. Bom, agora nós vamos saber quando o composto está pronto para ser usado. Bom, o composto, ele fica pronto, né? À medida que a gente vê que ele fica sem cheiro, né? Fica com uma cor uniforme, a gente vê que se a matéria fica uniforme, a gente não vê mais aquele alimento. Ele fica com essa cor escura, não é? Cor escura, exatamente. E depois, para a gente usar, é preciso tirar as minhocas de dentro, não é mesmo? É. Como é que se faz isso? A gente deixa um período sem alimentação, né? A minhoca, naturalmente, ela vai procurar o seu alimento, então a gente usa as iscas, né? Que é o alimento dentro do saco de linhagem. Ah, elas passam para o saco e saem naturalmente do adubo. Naturalmente ela procura a isca e aí sai. Limpamos o adubo, ele está pronto para ser usado. Exatamente. A preparação de iscas segue o seguinte princípio.
Quando o adubo está pronto, quer dizer que acabou o alimento das minhocas, já que elas se alimentam de esterco. Quando quisermos tirá-las do canteiro, suspendemos por 2 dias a alimentação extra que damos a elas. Em seguida, colocamos sacos de aminhagem ou de rede de plástico, cheio de esterco sobre o adubo já pronto. As minhocas, como estão sem alimento e com fome, vão ser atraídas pelo esterco. Depois de 2 ou 3 dias, a maioria delas entrou nos sacos. Podemos então retirá-las e transferir as minhocas para outro canteiro. Repetimos o processo até que os sacos com esterco saiam vazios. Isso quer dizer que praticamente todas as minhocas já foram transferidas. Outra forma de separar as minhocas é peneirando todo o material. Nesse caso, pode ser usada uma peneira com malha de 4 milímetros, como essa aqui. Mas para isso, o adubo precisa estar bem seco. Além de separar as minhocas do adubo, o processo de peneiragem deixa o composto mais homogêneo e livre de pedras ou cacos de vidro que possam estar misturados a ele. Esse trabalho também é feito para dar um melhor acabamento ao produto e não apenas para separar as minhocas. Depois de peneirado, o adubo está pronto para ser usado no jardim ou então ensacado e vendido. Ele pode ser comercializado em casas que vendam produtos agropecuários, floriculturas e diversos outros lugares. Bom, o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer ao professor Fernando e aos alunos pela ajuda e pelas informações. Muito obrigado. O nosso programa fica por aqui, mas você não pode perder o nosso próximo encontro. Nós vamos conhecer os instrumentos que o jardineiro usa no seu dia a dia e o material que ele também precisa usar para se proteger dos perigos dos jardins. Não perca! Até lá!